Gente, boa tarde. Para não atrasar o debate, eu vou começar na aula, deixo eles discutirem ali. Meu nome é Pedro, eu sou um dos diretores da Hermenêutica, sou diretor do Módulos atualmente. Temos ali a ilustre presença de Ana Letícia, nossa vice-presidente. Oi, gente. Prazer. E Ítalo, representante do Centro-Oeste no Instituto Brasileiro de Debates. Então aqui só celebridades com vocês. Não sei se está gravando, então tá assim. E, gente, essa primeira aula, como eu mandei no grupo, é mais para ser uma introdução mesmo, então eu vou passar aqui pelo básico de argumentação, explicar um pouquinho o modelo de debate que a gente faz. O principal começou a falhar, então a gente mandou para vocês no grupo geral 2 exemplos de moções, que é o tema que a gente debate, para eu poder usar de exemplo aqui explicando para vocês. E essa aula também eu ia ter botado aqui, mas o pincel começou a falhar, explicar para vocês como é que vai ser o nosso esquema de aulas. Então a gente vai fazer todo sábado, às 2 horas, das 2 às 3, fazer uma aula, depois das 3 às 4h30, às 5, fazer um debate. Esse é o nosso debate fixo, como eu mandei no grupo para vocês, eu acho que vocês devem ter visto. Também temos um debate suplementar, sexta-feira, das 4 horas, e também, eventualmente, no meio da semana, a gente vai mandar sempre uma lista para ver se vocês conseguem animar um online, porque a gente não consegue vir, né, nesses horários. Mas a ideia é essa, toda sexta-feira, todo sábado, então, a gente vai ter uma aula, uma capacitação. A gente tem uma ordemzinha dos temas que eu queria botar ali, mas o pincel falhou. Hoje eu vou dar a introdução, e semana que vem, como vai ser feriado, muito provavelmente a gente vai mandar uma aula gravada para vocês, mas é aula sobre prep time e leitura de moção, então tempo de preparação para o debate e tal. A terceira aula vai ser sobre mecanização, que eu já vou explicar para vocês o que é. Depois a gente vai passar a fazer uma aula sobre cada uma das posições do debate, o que cada um tem que fazer, seus ônus, seus deveres no debate, suas regras de cada posição. E no fim a gente vai fazer uma aula que é basicamente a introdução um pouco mais avançada, que é a aula de sopesamento de argumentos e de princípios. Esqueci, a aula de argumentos principiológicos e argumentos utilitários, que vai vir logo antes da aula, logo depois da aula de mecanização. Então, venham, se vocês entrarem agora, é muito importante que vocês venham nessas aulas, porque a gente vai passar bem o básico mesmo. É muito mais fácil vocês aprenderem com essa ajuda teórica. Claro, não precisam vir, né, se vocês não conseguirem nesse horário, a gente vai sempre gravar as aulas e botar lá no nosso YouTube da Hermenêutica, vou mandar o link para vocês. Já tá lá o link, né? Ana, você sabe? Tá. Então o link tá lá, depois eu explico como que vocês conseguem. E é isso, então queria começar aqui com vocês um pouco sobre argumentação. Claro, aqui eu imagino que... Quem é novato aqui? Levanta a mão. E quem é do direito? Muito bom ter menos pessoas do direito, porque geralmente só tem gente do direito nessa bendita sociedade, a gente quer expandir para mais cursos. Então, mas falando com vocês do direito, a gente vê muito, até na escola mesmo, questão de filosofia e tal, como se discute a argumentação, o que é um discurso argumentativo, que é diferente de um discurso meramente descritivo, ou de pura oratória, sem realmente um conteúdo argumentativo. Então, você pode escolher milhares de filósofos aí que você quiser trabalhar para argumentação, mas um que a gente gosta muito, trazido pela nossa querida ex-presidente, que não está aqui, que é a Julieta Pari, é a argumentação de Stephen Tull, que desenvolveu essa teoria da argumentação que eu vou falar para vocês bem rapidinho, para vocês terem uma ideia de como funciona o argumento, o que vocês vão tentar construir ao longo do debate, e como identificar o argumento, como quebrar o argumento, tudo isso está nessa estrutura. E também vou ensinar para vocês a versão simplificada, que é o que a gente faz, é o nosso querido AMEI, que é o que a gente geralmente usa para o debate universitário, já que como eu vou mostrar um argumento de verdade, infalível, um argumento que ganharia qualquer debate, é muito difícil você fazer no tempo do debate, em todas as limitações que a gente tem no debate universitário. Pois bem, então Stephen Tull é um filósofo britânico, eu acho, não sei, que ele desenvolveu essa teoria da argumentação em que ele divide um argumento nesses elementos: alegação, dados, garantia, apoio, qualificadores modais e condições de refutação. São elementos que você vai precisar ter dentro de um argumento para que ele tenha esse poder convincente, para que ele tenha esse poder que vai além da mera oratória, esse poder de fazer com que alguém que esteja, claro, disposto a ouvir. Aqui estamos trabalhando num cenário bem ideal o debate universitário é geralmente um cenário bem ideal para isso. Aqui o juiz vai estar disposto a ouvir seu argumento, ele vai estar disposto a ser convencido. Não é o que a gente vê muito assim no debate público ou nas situações mais da vida real, mas é para isso que a gente está treinando aqui argumentação e oratória. Então, tendo esses 6 elementos, o Stephen Tull vai falar: você tem um argumento infalível que ninguém vai conseguir negar. E o exemplo, ele dá um exemplo, deu uma adaptada para ficar um exemplo mais fácil, mais palpável, que é o seguinte: ele quer provar que Pedro é brasileiro. Eu sou Pedro, eu sou brasileiro. E para provar isso, essa é a alegação dele, ou seja, é o começo e o fim do que ele quer provar. Ele vai começar a chegar aqui vocês falando: olha, eu vou apresentar um argumento para vocês sobre por que Pedro é brasileiro, por que essa relação aqui é real, desse sujeito com esse predicado, com essa definição. Para provar que Pedro é brasileiro, eu tenho que te dar dados da realidade fática, dados objetivos
que ou são muito intuitivos ou são muito bem provados. Dos dois jeitos, são dados que as outras pessoas que queiram discordar de mim não vão negar que esses dados são verdadeiros, não vão negar a veracidade desses dados. E o dado da vida real que eu vou dar para vocês aqui é Pedro nasceu no Brasil. Ah, mas como é que eu sei que Pedro nasceu no Brasil? Poderia provar isso com outro dado. Pedro nasceu no dia tal, aqui está certificado. Ah, mas como é que eu sei que esse certificado é real? Poderia provar, sei lá, falando com o cara do cartório lá que assinou o certificado. Tem toda essa questão tem todo um debate sobre isso, um debate filosófico sobre o que é um fato realmente verdadeiramente provado, mas a gente não precisa chegar em tudo isso, porque a gente pode parar na intuitividade. Alguém duvida que eu nasci no Brasil? Não, muito obrigado. Então, tipo, a gente pode parar na intuitividade, e isso é muito importante vocês saberem onde parar na sua cadeia de justificativas, nas suas cadeias de comprovações mesmo, para vocês saberem que o argumento de vocês começa a ser aceitado. Então, se isso aqui fosse uma coisa menos aceitável, mais controversa, talvez eu tivesse que provar ela com outros dados da realidade prática. Ou talvez eu tivesse que provar ela com outro argumento inteiro só para mostrar porque que Pedro realmente nasceu no Brasil. Mas no caso aqui eu estou tentando provar um argumento simples, Pedro brasileiro, e por isso eu posso passar desse dado da realidade simples, Pedro nasceu no Brasil. Então eu tenho o que eu quero provar para vocês, eu te dei um fato objetivo da realidade. Tá, mas e daí que Pedro nasceu no Brasil? Por que Pedro nasceu no Brasil significa que Pedro é brasileiro? Porque quem nasce no Brasil é brasileiro. Nesse exemplo pode parecer banal, porque vocês sabem que quem nasce no Brasil é brasileiro. Mas eu tentando mostrar esse argumento, criar um argumento que seja infalível, eu tenho que mostrar porque uma relação de um dado que vocês aceitaram faz com que vocês tenham que aceitar essa afirmação. Que esse é o meu objetivo, que vocês olhem para isso aqui e falem, é verdade. Se vocês aceitaram já isso, qual é a relação que eu tenho entre isso e isso? Esse dado fato da realidade e essa afirmação que eu quero que vocês acreditem. Eu tenho uma relação universal, que vai ligar esse fato da realidade, passar por essa relação universal de todas as pessoas que nasceram no Brasil, todas as pessoas são brasileiras, já vou chegar nas exceções, mas fiquem comigo por enquanto. Todas as pessoas que nascem no Brasil são brasileiras, portanto, se eu me encaixo nessa relação universal, por meio desse dado fato da realidade, logo eu sou brasileiro. Até aqui tudo bem? Então essa que é a função da garantia. A garantia vai ser uma relação universal que você vai usar para mostrar por que seus dados fatos da realidade fazem com que a alegação que você quer me provar seja verdadeira. Beleza. Por que quem nasce no Brasil é brasileiro? Aí nós temos o apoio, que é outro dado fato da realidade. Porque a relação universal que você está criando para poder conectar o dado da realidade com a afirmação que você quer provar, o dado que vocês já aceitaram aqui, eu já vou comprar que vocês aceitaram isso aqui, isso aqui também tem que ser provado. E aí a gente parte para uma estrutura bem parecida com os dados que eu falei para vocês, só que qual que é a diferença do apoio? O apoio, ele prova uma relação universal. O dado fato da realidade é mais sobre o caso que eu estou discutindo. Isso aqui é um fato relacionado ao Pedro, enquanto o apoio que eu botei aqui, Constituição, artigo 12, que fala brasileiro é nato, quem nasceu no Brasil, certo? Basicamente isso. Então, esse dado fato da realidade aqui, que vocês também, vou comprar como intuitivo, eu não acredito que alguém esteja imaginando que eu estou mentindo, que esse artigo fala que quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, se vocês aceitam esse dado da realidade, vocês aceitam que essa relação é verdadeira, certo? Essa relação universal. Mas não é essa relação universal que eu quero provar, eu quero provar uma relação específica. Portanto, dado que isso aqui é verdadeiro, já convenci vocês disso aqui, e dado que eu dei esse fato que vocês acreditam como verdade, vocês podem aplicar esse fato a uma relação universal e acreditar que Pedro é brasileiro. Tudo certo até aqui? Pode me interromper em qualquer ponto, tá, gente? Então, tem o que eu quero provar para vocês, tem um dado da realidade sobre o que eu quero provar para vocês, que faz com que isso seja verdadeiro. Tem uma relação universal que faz com que esse dado da realidade se transforme na alegação que eu quero provar para vocês. Tem o que comprova que esse dado da realidade, essa relação universal existe. E até aqui, tirando esses dois últimos, esses dois de cima, parece uma teoria da argumentação assim, mais intuitiva. Eu acho que se eu pedisse para vocês assim, desenvolverem o que é um argumento, o que um argumento tem que ter necessariamente, muito provavelmente você chegaria numa estrutura parecida com essa, certo? Mas tem esses últimos dois pontos, qualificadores modais e condições de refutação, que são muito importantes, especialmente para o debate universitário. Alguém tem uma água, por favor? A minha está no celular. Muito obrigado, Ana, você é um anjo. Então, tem aqueles dois pontos ali, muito importantes para o debate universitário. Muito importantes para o debate universitário, que são os qualificadores morais e as condições de refutação. Que são dois outros pontos que vão fazer com que esse argumento seja realmente assim, infalível no todo o esquema que o Stephen Tume objetivou quando ele escreveu essa teoria. O que são qualificadores modais? Qualificadores, ou seja,
reforços argumentativos que vão fazer com que eu acredite mais na relação que você quer me trazer aqui. É a relação de portanto, você está reforçando a relação de portanto. A informação da palavra portanto na frase Pedro nasceu no Brasil, portanto, Pedro é brasileiro, a informação que esse portanto está trazendo é quem nasce no Brasil é brasileiro, certo? Mas o reforço que faz com que esse portanto seja verdadeiro e que você realmente acredite nisso aqui, sem nenhuma sombra de dúvidas, é o necessariamente. Não é que quem nasce no Brasil geralmente é brasileiro. Quem nasce no Brasil necessariamente é brasileiro. Isso pode parecer óbvio nesse caso aqui de um argumento bem mais simples, mas é muito importante que vocês usem esse necessariamente. Se vocês sejam claros se vocês estão falando de uma relação necessária, se vocês estão falando de algo que não tem exceções, se vocês estão falando só de um melhor caso de uma coisa, se vocês estão falando só da pior hipótese de uma coisa. Tudo isso no debate vocês têm que deixar muito claro, porque é isso que vai me fazer acreditar ou não na sua relação universal, é isso que vai me fazer você identificando que o seu adversário no debate não está usando corretamente qualificadores modais, você consegue identificar, por exemplo, pô, na verdade essa relação universal não é muito bem assim. Essa é a importância dos qualificadores modais. Reforço argumentativo para a relação de portanto. Pedro nasceu no Brasil, portanto, Pedro é brasileiro, necessariamente. Certo? Certo? Último elemento do argumento, segundo a teoria de Stephen Tumm, são as condições de reputação. Pedro nasceu no Brasil, portanto, ele necessariamente é brasileiro, porque quem nasce no Brasil é brasileiro, segundo a lei tal. Ah, mas podem alegar que Pedro pode nascer no Brasil, mas se seus pais forem estrangeiros, em serviço diplomático, ele não vai ser brasileiro nada. Isso é verdade. Porém, Pedro, os seus pais não são estrangeiros. O que eu fiz aqui nessa condição de refutação? Eu já previ uma possível refutação para o meu argumento, para o que eu quero provar para vocês. Que existe casos, existe essa exceção, existe essa regra que pessoas que nasceram no Brasil, mesmo que sabendo que quem nasce no Brasil é brasileiro, mesmo sabendo que isso está previsto legalmente, a pessoa pode não ser brasileira. Então seria um corte aqui nessa minha seta, certo? Mas eu já previ essa possibilidade de refutação mesmo. E eu te dei as condições de refutação. O que eu quero dizer com condições de refutação? Olha, se você quer refutar que Pedro é brasileiro, você vai ter que me provar que os pais deles não são estrangeiros. E olha aqui o motivo pelo qual eles não são estrangeiros, eles são brasileiros. O que eu faço com isso então? Eu aumento a força argumentativa do meu argumento. Aqui, como repito, é um argumento muito mais simples, você não vai ganhar nenhum debate provando que Pedro é brasileiro, mas é importante que vocês entendam o quanto que você prevê o que seu adversário já vai querer fazer, prevê quais são as possíveis falhas do seu argumento, prevê quais são as possíveis exceções aos qualificadores modais que vocês colocaram, podem afetar toda a estrutura do seu argumento, porque é isso que a gente vai estar avaliando dentro do seu argumento. Então é muito importante que vocês pensem do outro lado. Se eu fosse uma pessoa que eu quero desprovar esse argumento que eu estou tentando trazer, o que eu falaria? Onde eu atacaria? Nos dados da realidade? Ah, não, é mentira, Pedro não nasceu no Brasil. Eu atacaria, por exemplo, a relação universal. Ah, mas onde é que é o Brasil? Território do Tamarindo, sei lá, qualquer coisa. Ah, esse artigo aqui tá certo? Então tem coisas que você pode atacar aqui. O que eu quis atacar, por exemplo, foi a relação universal. Não é todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Você só é brasileiro se você nascer no Brasil, se seus pais não forem estrangeiros em serviço diplomático, um negócio assim. Logo, Pedro é brasileiro. Quero provar isso pra vocês. É o começo e fim da minha argumentação. Estou falando aqui para vocês. Vou provar para vocês que Pedro é brasileiro. Para isso, vou te dar esse dado que vocês vão aceitar como verdadeiro. Pedro nasceu no Brasil. E o que tem a ver Pedro nascer no Brasil? É porque é importante você saber desse dado, porque segundo a relação universal, quem nasce no Brasil é brasileiro. Se vocês acreditam nisso, vocês acreditam nisso. Por que quem nasce no Brasil é brasileiro? Constituição, artigo 12. Essa relação é uma relação necessária, então não existe exceção. Porque a única exceção que existe, que vocês poderiam alegar, não se aplica ao caso, pois os pais de Pedro não são estrangeiros em serviço diplomático. Logo, fim da minha argumentação, como eu falei, ao começo e fim, Pedro é brasileiro. Alguma dúvida sobre a estrutura toda de Stephen Tumm? Dúvidas, lamentações, problemas? Deixa eu tomar uma aula. Linda essa argumentação, né, gente? O problema é que, qual o debate que vocês vão ganhar falando que Pedro é brasileiro? Absolutamente nenhum debate. Justamente porque essa informação, por ser facilmente comprovada, não é de tanta relevância para um debate universitário. Então, num debate universitário e na vida mesmo, vocês vão estar lidando, muito provavelmente, com questões muito mais complexas e, no debate universitário especificamente, com limitações que vão fazer com que vocês não consigam trazer tudo isso aqui. Limitações principalmente de tempo, mas também as limitações de engajamento. A gente poderia falar... Um momento, gente.
A gente precisava de um produtor de vídeo da RME, velho. Depois tem que botar isso no pincel. O que eu tava falando? Vocês não vão ganhar debate falando que Pedro é brasileiro. Vocês vão ganhar debate fazendo um argumento muito mais complexo. Baseado em questões muito mais complexas e com limitações de tempo que vão impedir com que vocês consigam criar todos esses elementos. Logo, por isso que a gente não, né? A UFMG, essa estrutura do AMEI, que eu quero que vocês guardem no coração de vocês, AMEI toda vez que vocês forem debater, porque vocês amam debater a partir de agora. A estrutura da AMEI foi criada, se eu não me engano, pelo Senado, que é a Sociedade de Debates da UFMG. O Dília, nosso presidente, que também não pôde vir hoje, acho que está em Goiânia, ele estava na UFMG, ele fez tipo um semestre lá e veio para cá e ajudou a desenvolver hermenêutica. Então por isso que a gente trabalha com a AMEI. Ele me fez amar a AMEI, então eu vou fazer vocês todos amarem a AMEI. O AMEI é o seguinte, é uma simplificação de todo esse esquema que eu passei aqui para vocês, todos esses elementos da argumentação, que é dividido em 4 elementos para o seu argumento. A afirmação, a mecanização, a explicação e o impacto. Um por um. Mas não vou usar mais o exemplo do Pedro brasileiro. Eu queria usar um exemplo de uma moção para vocês entenderem como que a gente desenvolve isso mais num debate universitário de verdade. A gente mandou para vocês no grupo geral aí, eu acho que é o último penúltima mensagem, a moção. Esta casa acredita que é a Ucrânia. Alguém lembra que falou que era a Ucrânia inteira? Esta casa acredita que a Ucrânia deveria buscar o apoio de empresas militares privadas na guerra contra a Rússia. Obrigado. Esta casa acredita que a Ucrânia deveria buscar o apoio de empresas militares privadas na guerra contra a Rússia. Eu vou falar agora só de argumento, não vou falar de outras coisas importantes sobre essa moção, sobre a gente, sobre framing, são coisas que a gente vai ver em outras aulas. Importante que, então, por isso que eu já vou dar uma picotada aqui no que eu vou falar para vocês. Primeiro, suponhamos que somos governo nessa moção. Esse governo e oposição, já vou explicar o que é isso. Então a gente apoia que a Ucrânia contrate empresas militares privadas para lutar contra a Rússia na guerra da Ucrânia, certo? E outra coisa que também está fora da argumentação, mas eu já vou dar aqui para vocês, isso a gente pode discutir melhor em outras aulas, aulas de primeiro-ministro principalmente. Aqui eu quero buscar um mundo em que a gente consiga acabar com essa guerra o mais rápido possível, certo? Então tem esse objetivo, tem esse contexto que é Ucrânia contratar empresas privadas, militares privadas para lutar contra a Rússia na sua guerra, e eu tenho o objetivo que é acabar com a guerra o mais rápido possível. Um possível argumento para esse, inclusive foi um argumento que a gente ganhou na rodada 5, é o argumento seguinte: ao contratar empresas militares privadas, a Ucrânia consegue continuar recebendo apoio dos seus aliados ocidentais de uma forma que seja menos prejudicial para a política interna desses aliados. O que eu quero dizer com isso? Esse vai ser o começo e fim da minha argumentação. No final dessa explicação, eu quero que vocês acreditem que se a Ucrânia parar de usar só o seu próprio exército ou ajuda militar direta, que é os Estados Unidos dando tanque para a Ucrânia, que é a União Europeia dando avião para a Ucrânia, dando dinheiro, dando capacete, tudo meio soldado, né? Eu quero que ao final vocês acreditem que se a Ucrânia parar de usar somente essas fontes e começar a realmente contratar empresas militares privadas para poder ajudar na sua guerra, ela vai conseguir continuar recebendo apoio e possivelmente mais apoio dos seus aliados, sem que esse apoio seja um problema para esses aliados. Sabe? Vou chegar nesse ponto. Essa é a minha afirmação. Então, o começo e o fim do que eu quero provar. Muito relacionado à alegação da estrutura de Stephen Tull. Beleza. Eu vou pular a mecanização e a explicação. Por que isso é importante? Por que o que a gente está discutindo aqui, o importante é garantir o apoio dos aliados da Ucrânia à Ucrânia. Porque, primeiro, partindo de dados assim, intuitivos para vocês, que eu não vou precisar provar muito. Se a Ucrânia continuar recebendo armas, seja por empresas militares privadas, seja diretamente pelos aliados, ela tem mais chance de acabar com a guerra. Isso é intuitivo, certo? Não preciso gastar muito tempo nisso. Também outro dado da realidade, que esse pode ser um pouco menos intuitivo, mas eu consigo explicar ele para vocês muito mais. Que, por exemplo, na União Europeia ou nos Estados Unidos, mais visivelmente, que são aliados da Ucrânia nessa guerra, está tendo movimentos políticos internos que estão falando, velho, a gente está dando muito dinheiro para a Ucrânia. Pelo amor de Deus, sabe, a gente é contra a Rússia e tal, mas a gente tem que cuidar das nossas próprias, do nosso próprio país. Nos Estados Unidos, os republicanos hoje em dia estão muito veementemente contra mais ajuda militar à Ucrânia, porque os Estados Unidos está acabando com as reservas deles, as reservas militares, as reservas de tanques, reservas de avião.
e a porra toda. A União Europeia é a mesma coisa, que está mandando ainda mais. Véi, a gente não vai resolver essa guerra, a gente está acabando com a segurança e a Ucrânia aparentemente não vai ganhar. Isso, grupos internos dentro da política da União Europeia. E aí a Rússia vai ganhar a Ucrânia e a gente vai estar sem defesa para poder se defender dela. Logo, eu te dando esse dado da realidade, explicando para vocês por que ele é verdade, vocês conseguem entender o problema. Olha, talvez a ajuda para a Ucrânia direta vai começar a dificultar. Daqui a pouco tem eleição nos Estados Unidos. Trump já falou, não vão mais mandar nada para a Ucrânia, pelo menos deles. Então temos esse problema, nós como Ucrânia, eu já falei meu objetivo é acabar com a guerra o mais rápido possível, do lado com uma vitória ucraniana. Por isso nós precisamos continuar recebendo armas, sem que seja pelo esse meio que está acontecendo agora. Beleza, tudo isso que eu falei aqui para vocês é contexto, é por que se importa. Por que a discussão aqui é, por exemplo, sobre receber armas por outro meio e não uma discussão sobre, mas grupos militares privados funcionam? Por que a discussão é sobre receber armas por outros meios e não sobre estratégia militar? Tipo assim, deixa eu pensar. Tipo assim, estratégia militar. Será que grupos militares privados são a melhor forma para a Ucrânia vencer? Por que a discussão aqui é sobre receber armas por empresas militares privadas e não sobre aceitar, sei lá, foda-se, vamos deixar a Rússia ganhar, somos contra essa moção, vamos deixar a Rússia ganhar e que aí acaba a guerra rápida, a gente para de mandar arma e é melhor para o mundo. Eu dando todo esse problema da Ucrânia. E eu posso fazer outro contexto aqui, mais explicação sobre, por exemplo, é muito importante que a Ucrânia ganhe, para que a Rússia não expanda seu imperialismo, é importante que seja uma vitória das pequenas democracias e tal. Isso tudo é explicação, isso tudo é contexto, isso tudo é o que a gente chama, parte do que a gente chama de frame, que é onde que eu estou situando esse debate. Eu estou situando esse debate em a Ucrânia tem que ganhar, e a discussão importante aqui é os aliados vão começar muito em breve a mandar menos armas, certo? Então eu dei garantias e dados, na realidade, para vocês, intuitivos, dei dados que eu tive que explicar um pouquinho mais para mostrar por que a discussão que eu estou falando aqui é a discussão certa. Tudo certo sobre a explicação? Impacto. Vou falar de mecanização política. Impacto. A gente contratando empresas militares privadas, sei lá, contratando um monte de empresas dos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos conseguem dar dinheiro pra gente, conseguem apoiar a gente na guerra. Primeiro, com contratos muito favoráveis com empresas do seu país, que dependem da gente, dependem dos Estados Unidos. Segundo, conseguem gastar só dinheiro com a gente em vez de gastar armas, em vez de jogar tanque. Porque, como eu estava falando na explicação, um dos grandes problemas que esses movimentos internos políticos que estão começando a falar para a gente, o Ocidente dê menos armas para a Ucrânia, é falando, está acabando nossas reservas militares, principalmente ali na União Europeia. Países aqui mais fronteiriços estão falando, olha, daqui a pouco eu vou ficar sem avião, sem tanque, para minha defesa interna. Se eu abro a possibilidade desse país, em vez de me dar um tanque, me ajudar com uma linha de financiamento a uma empresa militar privada, que pode ser de outro lugar, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da Colômbia, a realmente ir lá e lutar para mim, me dando soldados mesmo, em vez de só tanque. Essa é outra linha de explicação possível, a gente precisa de soldados, foda-se tanque, foda-se avião, foda-se coisa antiaérea. Ninguém vai mandar soldado pra gente porque seria uma escalada impossível na guerra, assim. E a gente tá perdendo porque falta soldado pra gente. Se a gente pede para esse país, olha, eu como Ucrânia, peço para a Polônia, olha, não me mande tanques, pague essa empresa militar privada aqui, me ajude, me dê um empréstimo que eu vou pagar essa empresa militar privada, ela vai vir com uma tropa de 100 homens que vão ajudar a lutar do lado. O que eu tenho de impactos aí? Eu consigo ter uma reviravolta na guerra, posso dar todo um contexto de como que a Ucrânia está numa contraofensiva importante agora, posso dar todo um contexto de como que... calma, caralho. Todo o contexto de como que o que a gente precisa nessa guerra agora são pessoas, porque os países ocidentais já deram muita arma pra gente, mas todas essas armas não são importantes numa guerra assim, de conquista de territórios mesmo. Então, e daí que vocês vão conseguir que seus aliados mantenham apoio pra vocês sem que isso desgaste eles internamente na política deles. E daí que a gente consegue ganhar a guerra, porque aí a gente vai ter gente, aí a gente vai ter uma continuidade do apoio, aí a gente vai conseguir aproveitar a fraqueza que a Rússia está passando agora. Então, te mostrei primeiro, te mostrei duas coisas de por que o impacto que eu estou tentando trazer nessa moção é importante. Te mostrei que ele é plausível, gente, se tiver gente, a gente consegue ganhar mais nessa guerra, porque a Rússia já está falando com gente. Te mostrei que ele é relevante também, que é ganhar a guerra, nosso objetivo. Então, não basta mostrar por que esse é um debate importante, a gente tem que mostrar por que a gente ganha esse debate, a gente tem realmente um impacto no mundo real. Entenderam o impacto? Certo? Precisamos, ao contratar empresas militares privadas, nós permitimos que nossos aliados ocidentais continuem a nos apoiar sem que isso prejudique a política interna deles. Porque
a política interna deles está prejudicada, porque eles não querem mandar mais armas e tal. E a gente, com soldados, a gente conseguiria ganhar mais facilmente essa guerra. Porque com soldados, a Rússia já está com dificuldade de conseguir soldados nessa guerra. A gente também, a única forma de que a gente tem para conseguir uma vantagem militar agora seria com grupos militares privados. E esses grupos, nossos aliados, conseguem apoiar eles por meio de financiamentos e tal, e coisas que vai ser muito mais barato internamente, politicamente para eles, do que acabarem com as reservas militares deles. Como que eu contratar empresas militares privadas faz com que a gente tenha, como que esse tipo específico de ajuda militar faz com que a gente ganhe a guerra mais rápido? Eu fiz um pouco de mecanização em todos, porque vocês vão ver na prática do debate mesmo, não é tão separadinho, bonitinho assim. Mas a ideia da mecanização, que eu quis deixar por último, porque geralmente é o que vocês mais erram, geralmente é o mais complexo, inclusive a terceira aula vai ser só sobre mecanização. A mecanização é encadeamento lógico que vai te levar da minha afirmação para o meu impacto, de contratar empresas militares privadas para ganhar a guerra. E o encadeamento lógico, a importância da mecanização é que é uma coisa que a gente não treina geralmente quando a gente está debatendo na vida real, sem ser num ambiente de debate universitário. Porque na vida real, se você está debatendo, bem sinceramente, ou você está debatendo dentro da sua bolha com pessoas que concordam com você, ou seja, pessoas que já vão concordar intuitivamente, não, sim, a Ucrânia precisa de empresas militares privadas, isso vai ajudar na guerra, ou você está debatendo com pessoas que não estão dispostas, abertas a concordarem com você, infelizmente, no mundo real. Então, foda-se o encadeamento lógico que você vai fazer, não, porque ela vai contratar empresas militares privadas, que vão dar mais soldados, porque a gente não consegue mais soldados de qualquer outra forma, porque ninguém vai mandar soldados pra gente, porque seria uma invasão. Com mais soldados a gente consegue uma vantagem militar perceptível numa guerra que é prioritariamente sobre territórios. A Ucrânia é um país muito grande e muito rural, então temos essa questão importante de ocupação de territórios. Não importa se os Estados Unidos estão mandando pra gente só avião, só tanque, a gente precisa de gente para invadir, pegar as linhas e voltar na contraofensiva ucraniana. A Rússia já está sofrendo por falta de soldados, tanto que eles estão abaixando cada dia mais a idade militar mínima obrigatória, colocando mais gente, tem gente fugindo da Rússia. Ou seja, estamos vendo que o principal clash, o principal problema dessa guerra é falta de soldados. E a gente só consegue soldados com essa contratação de empresas militares privadas. Já expliquei porque isso é possível de nossos aliados nos darem, e assim a gente tem uma vantagem militar nessa contraofensiva contra a Rússia. Aproveita a fragilidade econômica. Um momento. Aproveita a fragilidade econômica dela, conseguimos retomar os territórios, forçamos uma paz. Eu não posso pular desse ponto para esse ponto, desse ponto para esse ponto. Eu tenho que fazer um encadeamento, um ponto de intuitividade para intuitividade, para intuitividade, para intuitividade, para vocês entenderem como que eu parto de contratar empresas militares privadas para ganhar a guerra. Isso é mecanização, e é isso que você geralmente mais erra assim no começo. Se eu for dizer, basicamente mecanização e impacto é o que, na minha experiência, eu vejo que calouros mais erram quando eu vou começar a bater. Pode, claro. Sim. Gente, Rafael Aleixo, nosso diretor do universitário. Prazer, pessoal. Tudo certo com vocês? Então, sem pressa, né, Capuchinho? Já devolvendo o que estava falando. Ah, tá. Certo. Gente, a questão é a seguinte. O Pedro ele foi bastante exemplificativo em relação a como que a gente vai trabalhar isso de maneira prática no debate competitivo. Então, eu vou tentar ser um pouco analítico e sintético em relação a como que a gente vai aplicar de fato isso, sem trazer muitos exemplos, porque os exemplos já foram trazidos, só em relação à teoria de maneira mais geral e abstrata. Tá. Basicamente, no debate competitivo, a gente vai ter 4 duplas, cada dupla composta por 2 pessoas que vão representar... Isso aqui eu vou falar agora. Tá, é só pra poder ligar. Entendi. Tá. 4 duplas, cada dupla representando um partido e tendo discursos que se complementam, tá? Então, cada pessoa ela vai querer falar alguma coisa que seja central para ela aprovar aquela determinada proposta. Então, por exemplo, se a gente tem uma proposta que é essa casa implementaria uma renda básica universal, você vai tentar versar sobre assuntos que sejam relevantes e centrais para você aprovar essa determinada proposta. E aí, cada discurso tem até 7 minutos e 30 segundos para ele poder tentar convencer o adjudicador de alguma determinada coisa. E aí a gente entende que o movimento de debates ele é um movimento... Gente, eu tô olhando meio pro nada, mas é porque eu sou míope e não tô chegando em ninguém, tá? O movimento de debates, ele é extremamente diverso. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que são socialistas, liberais, keynesianas, todo tipo de pessoas. Então, basicamente, o que o Pedro quer trazer com intuitividade é como você consegue chegar em algum determinado ponto que uma pessoa que seja, tipo, isenta, ou então seja uma pessoa neutra, ela consegue ser convencida de uma determinada coisa.
Porque o adjudicador, ele vai tentar fazer um papel de um cidadão médio que não tem uma concepção pré-formada sobre aquele determinado tema. Ou seja, ele vai tentar fazer um papel de abstrair-se para ser uma pessoa comum do dia a dia, como se fosse, tipo assim, um aluno de ensino médio. É o tanto que você precisa derivar para você poder chegar em um ponto que você consegue convencer um aluno de ensino médio. Porque, basicamente, a gente tem, por exemplo, a minha tese. Essa casa implementaria uma renda básica universal. Essa é a alegação, a afirmação que o Pedro está querendo trazer. É o que eu quero convencer as pessoas. Aí, dentre esses 7 minutos, eu vou tentar desenvolver uma cadeia lógica e uma cadeia de exemplos para eu poder conseguir comprovar de que seria interessante eu implementar essa renda básica universal. Então, tipo assim, o exemplo que o Pedro trouxe, tipo assim, como que eu provo que o Pedro é brasileiro? É só para ficar bem explicadinho para vocês como você está construindo um argumento. Porque na vida prática, no debate competitivo, você pode só falar, tipo assim, Pedro é brasileiro e seguir para coisas que são mais centrais. A questão não é essa, a questão é você chegar em um ponto que seja intuitivo de alguma coisa que seja importante para o que você está querendo convencer, entendeu? Então assim, se eu tenho 7 minutos e eu quero convencer alguém de tipo, que eu vou implementar uma renda básica universal e daí eu falo, gente, eu quero implementar a renda básica universal porque a gente tem pobreza no Brasil. Tá, alguém aqui vai discordar que tem pobreza no Brasil? Não, então eu não preciso ficar desenvolvendo por que tem gente pobre no Brasil? Não necessariamente, só se isso for crucial para o ponto que eu estou querendo chegar. Aí fica muito mais interessante eu ficar, tipo, eu trazer uma argumentação de como que essas pessoas não têm acesso, por que esse acesso está sendo negado. Esse tipo de coisa acaba sendo muito mais central. Então eu vou trazer esse mecanismo, essa explicação do que é central para coisas que são importantes eu provar. Todo mundo está entendendo? Então, tipo assim, não é que eu preciso ficar necessariamente explicando tudo. É que eu tenho que chegar num padrão de intuitividade que eu consigo convencer o adjudicador do máximo de coisas possível. Porque, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 5 argumentos, eu quero explicar esses 5 argumentos. Muito provavelmente, num debate que eu tenho 7 minutos de discurso, eu não vou conseguir convencer um adjudicador desses 5 pontos que eu estou querendo trazer. Então, eu vou pegar, desses 5 pontos que eu pensei, eu vou trazer 3 pontos mais centrais. Desses 3 pontos mais centrais, eu vou desenvolver até um determinado ponto que seja suficientemente para um adjudicador poder acreditar. Ou seja, eu vou baixar num grau de intuitividade que todas as pessoas consigam compreender a centralidade daquilo que eu estou falando. Não necessariamente explicando tudo, porque você pode ir para fundo, para sempre, mas até o ponto que chega a uma determinada intuitividade. Tá certo? É isso que eu estou querendo entender. É basicamente tipo assim. E aí tem um ponto central em relação a isso que o Pedro está querendo trazer de explicação a partir de proposições normativas. Tá. Se eu pego, eu faço uma afirmação, tipo assim, de alguma coisa que deveria ser. Isso é uma questão um pouco de filosofia. Eu vou tentar explicar de maneira bem pragmática para vocês conseguirem entender. Essa casa deveria implementar uma renda básica universal. Vocês conseguem perceber que essa é uma proposição normativa? Tipo, de alguma coisa, de algum que deveria ser? Tá. Eu poderia trazer vários exemplos para isso. Tipo assim, que exemplos é o que o Pedro chama de garantia? Tipo assim, quem nasce no Brasil é brasileiro. Há tantas pessoas pobres no Brasil. Esses exemplos, eles não, tipo assim, são suficientes por si só para eles sustentarem uma proposição que ela é normativa. Porque uma proposição normativa é uma coisa do dever ser, enquanto que uma proposição descritiva é uma coisa que é. Então o que você tem que fazer? Você tem que seguir uma cadeia lógica, que ela vai afunilando e vai explicando essa proposição por meio de raciocínio lógico, e você tem que ir, ao longo do seu discurso, dando exemplos do porquê que esse raciocínio lógico ele está sendo provado. Então, basicamente, tipo assim, não adianta, por exemplo, eu pegar e falar assim, o socialismo não funciona porque olha Cuba. Tá entendendo? Isso não é um argumento. Por quê? Você tem uma proposição normativa e um exemplo. O exemplo ele pode ser aplicado, ele pode não ser aplicado, ele pode, tipo, ser um exemplo mal feito. Se você quer usar o exemplo de Cuba, você tem que pegar e falar, olha, o socialismo não funciona. Não quer dizer que eu acredito no nisso, tá, gente? É só um exemplo. Tá, o socialismo não funciona porque em Cuba aconteceu isso, isso e isso. Em todos os casos vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Por isso que o meu exemplo sempre funciona. E é por causa disso, disso, disso que o socialismo não vai estar funcionando. Não é só eu pegar e dar um exemplo. É isso que é o ponto que às vezes as pessoas esquecem. Que o argumento ele não é só a afirmação. É por isso que o Pedro ele pega e ele faz esse monte de negócio para falar, gente, vocês conhecerem alguém de alguma coisa, não basta vocês falarem essa coisa. Vocês têm que explicarem
por que essa coisa é central, por que ela é relevante e por que ela está sempre sendo aplicada. É literalmente isso. Eu consegui derivar a partir de proposições normativas com possibilidade de exemplos, que aquilo que eu estou tentando falar, ele é verdadeiro, ele é central e ele é importante. Tá? É isso. Como sempre. Gente, alguma dúvida sobre a MEI? Tá, a questão é que eu falei pra vocês não vão ganhar nenhum debate com isso, mas vocês também não vão ganhar nenhum debate com isso. Menti pra vocês. Porque o que ganha debate, na verdade, é caso. Caso é o conjunto de tudo que você vai falar, é o conjunto de todos os seus argumentos, com todo o engajamento que você vai fazer com as outras bancadas, com toda a contextualização que você está dando para esses argumentos, com toda a sua capacidade de resistir, de seus argumentos resistirem às refutações das outras pessoas, porque o debate é competitivo, né? Além das refutações que você está dando para os outros casos, com isso aqui eu botei meio diferenciado aqui. Aliás, não quero comentários sobre como mudou a letra quando eu comecei a escrever. Com plausibilidade e relevância em todos os pontos do seu caso. Plausibilidade e relevância, guardem isso no coração junto com a MEI, porque vocês têm que ter um argumento plausível e relevante, vocês têm que ter um engajamento plausível e relevante, o frame, refutações. Isso aqui é basicamente a métrica mais básica, a adjudicação é um pouco mais complexa e tal, mas a métrica mais básica sobre a adjudicação para poder analisar seu argumento, comparar ele com o argumento de outras pessoas, comparar o que você falou sobre outras pessoas, comparar o seu enquadramento com o enquadramento de outras pessoas, qual é mais plausível, qual é mais relevante. Então guarda isso no coração. Isso aqui é um filtro ótimo para isso que o Aleixo acabou de falar, que é o filtro de quais argumentos vocês vão usar. Que é o que eu vou falar agora, mas antes só completando, fechando aqui a ideia. Então o que ganha debate é caso. O que vocês vão desenvolver no debate é caso, não é meramente argumento. O AMEI é uma forma de vocês desenvolverem argumentos, é uma forma de vocês refutarem, é uma forma de engajar até certo ponto. Mas é isso que é o AMEI, certo? Então falando um pouquinho de cada um desses elementos, sem me alongar muito, porque cada ponto desses eu já vi em outras aulas, tá? Então fiquem tranquilos. Argumentos. Argumentos com plural, porque, mas fiquem entre 2 e 3 argumentos. Se eu fosse dar uma média assim, de debate que funciona e tal, de salas boas, pessoas treinadas e tal, 2 a 3 argumentos. Existem moções que vão possibilitar meio que pedir mais argumentos, existem moções mais complexas que vão fazer com que cada caso tenha mais ou menos um argumento mesmo. Mas vocês querem um número mesmo para poder, porque isso vocês pegam com o tempo, assim, lendo moções vocês conseguem pensar, será que eu faço um argumento gigante ou será que eu faço vários argumentos pequenininhos? Foquem em 2, 3. Que também, isso é na minha experiência, de quem vai começar a debater agora, um erro muito comum é vocês me trazerem 11 argumentos no discurso. Eu lembro, acho que foi semestre passado ou retrasado, tipo assim, a gente debateu logo depois dessa primeira aula, não era essa moção, o Chaves era outro, enfim, foi dessa moção. E aí, tipo assim, a primeira pessoa a falar, a primeira-ministra, eu não lembro quem era, acho que ainda tá ainda. Enfim, a primeira-ministra chegou lá e me deu 11 ótimas afirmações. 11 afirmações em que ela pegou todos os pontos importantes desse debate. Se achou pra caralho e tal, todo mundo debateu assim, ela ficou em quarto. Ela chegou, depois foi explicar e tal o caso, ela pediu feedback individual e tal, eu falei, eu trouxe 11 argumentos, todos os argumentos que vieram depois, eles foram repetidos. Você não trouxe 11 argumentos, você trouxe 11 afirmações. Porque é muito bem feito, foi o Marco Túlio dele. Ele tinha pensado muito bem na moção, ele tinha entendido muito bem a moção, ele me trouxe todos os pontos relevantes dessa moção, tanto de governo quanto de oposição, e me apresentou esses pontos. Só que ele não fez argumentos, ele gastou o tempo dele falando só afirmações e um pouquinho de impacto. Logo, eu não acreditei em nenhum desses argumentos, nenhum desses argumentos foi convincente, nenhum desses argumentos realmente estava dentro do debate, foram só meras 11 afirmações que faltou uma explicação, toda essa estrutura dentro dela. Então, foquem em 2 a 3 argumentos. Talvez hoje seja difícil e tal. Claro, o primeiro debate é sempre mais complicado, mas tentem, façam um esforço. Querem passar para outro ponto ou não tem mais o que falar? Pensem se vocês me explicaram muito bem como isso funciona. Pensem se vocês estão situados na discussão mais relevante do debate. Pensem se o argumento de vocês importa para esse debate mesmo, importa para o mundo real. Então, tentem desenvolver mesmo 2 a 3 argumentos, dependendo da moção. Engajamento, como eu falei, aqui não é meramente treino de oratória, é debate mesmo. Então,
necessariamente você tem que tratar do que as outras bancadas vão fazer. Engajamento, eu quero dizer, engajar com os argumentos, os casos das outras bancadas, porque nós, da adjudicação, no final a gente vai comparar cada um de vocês e botar na classificação, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E para isso, a gente só consegue ver o que tal pessoa respondeu sobre o ponto dessa outra pessoa. Alguém deu uma resposta para esse argumento aqui, alguém deu uma resposta para esse dado muito importante aqui. Isso tudo é engajamento. Isso tudo é você falar sobre as outras bancadas. Você falar como que você, seu caso, da sua dupla no caso, se posiciona frente a todas as outras pessoas. Frame. A aula de primeiro-ministro a gente vai falar bem sobre frame, mas basicamente tem muito termo em inglês no debate, não se acostuma. Enquadramento, ou seja, eu gosto de definir framing assim, de todos os debates possíveis que dá para ter nessa moção, qual que é o que a gente vai ter e qual que eu, como minha dupla, estou falando que é o que a gente vai ter e que é o que a gente vai ganhar. No caso do exemplo da Ucrânia, o debate aqui, meu framing é o seguinte: a discussão importante aqui é continuar recebendo apoio dos nossos aliados, porque é isso que vai fazer a gente sobreviver como país. Não é sobre se grupos militares funcionam, não é sobre onde a gente vai conseguir grupos militares, não é sobre se a gente vai conseguir pagar eles depois, ou vai entrar numa crise econômica, não. Eu quero sobreviver. Estou botando um frame de urgência, inclusive. Isso é palavra que vocês vão começar a ouvir mais e mais nessas aulas. Então, enquadramento. O que é importante debater aqui? Refutações é um argumento reverso. É você olhar para o meio da pessoa e ver o que está faltando, e por que está faltando, e por que é relevante essa falta, e por que, portanto, o argumento da pessoa não se sustenta. Ela não conseguiu fazer tudo isso aqui, certo? Refutações. Plausibilidade de relevância, como eu falei, é o filtro que vocês têm que ter, tanto para filtrar possíveis argumentos, quanto para entender se os seus argumentos são fortes, quanto para saber com quem vocês vão engajar mais. Ah, mas eu tenho que falar 4 minutos sobre o caso de cada pessoa? Não. Tem duplas que vão estar pouquíssimo plausíveis ou pouco relevantes, não discutindo os temas centrais do debate. Você vai falar, principalmente, por exemplo, a segunda pessoa de cada dupla, vai falar, olha, sobre o caso dessa dupla aqui, a gente ganha deles porque eles proporam um negócio que não faz o menor sentido, que está fora da moção, ou proporam uma discussão que não resolve o problema da moção, por exemplo, certo? Entenderam o caso? Alguma dúvida? 3 horas. Nossa, gostei. 3 horas. Vou explicar bem rapidinho a estrutura do debate e depois vamos debater. O debate vai ser impontual. Hã? O debate vai ser impontual. Sim, sim. A hermenêutica é conhecida por ser pontual. E aí, seguinte. Até aqui eu queria que vocês entendessem assim, muito bem cada ponto, perguntem qualquer coisa, sério, qualquer problema. Aqui eu vou começar a jogar regra na cara de vocês. Vai ficar um pouquinho muito de coisa, mas perguntem pra gente durante o debate, super tranquilo. Mas essa estrutura aqui vocês vão pegando ao longo dos debates, tá? Hoje vai parecer, pelo menos a minha experiência foi assim, hoje vai parecer que é muita coisa de uma vez só, mas é relativamente tranquilo, então perguntem pra gente e vocês vão pegando ao longo dos debates de vocês. Debate universitário, 8 pessoas, 4 duplas. Primeiro governo, primeira oposição, segundo governo, segunda oposição. Cada pessoa vai discursar por até 7 minutos e 15 segundos, numa ordem específica. Dentro do primeiro governo tem 2 pessoas, né? Uma dupla, uma se chama primeiro-ministro, outra adjunto do governo. Na primeira oposição, líder da oposição, adjunto da oposição. No segundo governo, extensão do governo, whip do governo. Segunda oposição, extensão da oposição, whip da oposição. A gente vai tomar aula sobre cada uma dessas posições, porque cada uma tem papéis específicos dentro do debate. Mas hoje vocês vão tratar todas como 7 minutos e 15 para eu falar. O que muda nessas posições? A ordem que vocês vão falar. Eu vou ler a moção para vocês. Esta casa, como Ucrânia, contrataria grupos militares privados para lutar na guerra contra a Rússia. Ponto final, começa a contar 15 minutos. Você vai com sua dupla para ficar aqui na sala, para ir ali, para ir no jardim e tal. 15 minutos vocês têm para ler essa moção. Não pesquisem, pelo amor de Deus, não pode pesquisar nada, vai da sua cabeça. Ah, não sei o tema. Tenta puxar coisas parecidas. Ah, não estou tendo ideia. Faz um brainstorm, pense em coisas mais básicas, pense em exemplos parecidos e tal. Não pode pesquisar absolutamente de jeito nenhum. Então, o que eu estava falando? 15 minutos vocês vão ter para discutir com a sua dupla. Quais argumentos são possíveis nessa moção? Já que nós, como governo, vamos defender essa moção, então nós defendemos que a Ucrânia tem que contratar grupos militares privados. A oposição vai falar, a Ucrânia não tem que contratar grupos militares privados. Então, 15 minutos para você discutir com a sua dupla argumentos possíveis, como vocês vão desenvolver esses argumentos. Quem vai falar o quê? Dividir entre vocês dois é importante, assim, se possível. Então, basicamente isso. Até aqui tudo bem? Acabou os 15 minutos, vai voltar todo mundo para a sala. Eu vou falar, primeiro-ministro, quando se sentir confortável, pode começar a discursar. O primeiro-ministro vai subir aqui e vai falar por até 7 minutos e 15 segundos. Acabou, ele senta, vem líder da oposição. Já mudou de primeiro governo para primeira oposição.
7 minutos e 15. Depois, adjunto do governo, que é do primeiro governo. Depois, adjunto da oposição, que é da primeira oposição. Já falou do primeiro governo e primeira oposição. Enquanto isso, todo mundo sentado aqui ouvindo, tá? Depois, extensão do governo, extensão da oposição, whip do governo, whip da oposição. Sempre passando de governo para oposição, primeiro as primeiras casas, depois as segundas casas. Até aqui tudo bem? Outra questão, POI. POI é Point of Information, ponto de informação. É uma pergunta, ou um esclarecimento, ou uma informação adicional que as bancadas opostas podem fazer durante o discurso de uma pessoa se ela quiser falar. Então, se eu sou, por exemplo, adjunto do governo, estou aqui discursando durante meus 15 segundos, o Aleixo é da oposição, não importa de onde ele esteja aqui, ele levanta a mão. Eu posso, se eu quiser, conceder um POI a ele. Então eu posso dar até 15 segundos do meu discurso para ele me fazer uma pergunta, para ele me jogar uma informação, para ele falar porque eu estou errado, até 15 segundos. Concedo para ele, ele fala e eu posso interromper ele a qualquer momento. O tempo é seu, você faz o que você quiser com ele. Tem que conceder POI? Não. Tem que conceder quantos POIs? Quantos você quiser. É sempre bom você conceder POI, porque você está aumentando seu engajamento. Se eu deixo o Aleixo falar no meio do meu discurso, eu consigo responder para ele imediatamente e o adjudicador já vai notar, pô, realmente eu consigo responder esse ponto. Ou consigo entender como que os casos estão relacionados. Então, encorajo vocês a concederem POIs. Todos? Não. Foca nos 2, 3 POIs no máximo. Outra regra sobre POI, apenas pessoas de oposição podem fazer POI para pessoas de governo, e apenas pessoas de governo podem fazer POI para pessoas de oposição. Qualquer pessoa. Então, primeiro-ministro pode pedir POI para o líder da oposição? Pode. O líder da oposição pode pedir POI para a extensão da oposição? Não. Ok? E POI só podem ser concedidos e pedidos entre o primeiro e o sexto minuto. Então, eu comecei a discursar aqui e tal, bateu 1 minuto, as pessoas podem começar a levantar a mão, bateu 6 minutos, eu não posso dar mais POI para ninguém, certo? De 7 minutos e 15. Outras duas coisas aqui é regrinha também, a gente vai ter aula sobre extensão, a gente vai ter aula sobre WIP explicando por que isso é regra, mas falando bem basicamente. Esfaqueamento, não esfaqueio. O que é esfaquear? Vocês como bancadas de baixo, ou seja, segundo governo em relação ao primeiro governo, ou segunda posição em relação à segunda posição, você refutar sua bancada de cima. Não façam isso. Vocês estão competindo com todo mundo, tá? Então aqui, eu como, por exemplo, extensão do governo, eu tenho que mostrar por que eu ganho desse caso da primeira posição, por que eu ganho desse caso da segunda posição, e por que eu sou mais relevante que o caso do primeiro governo. Mas eu não posso refutar o primeiro governo, falar que eles estão errados. Porque em tese a gente está defendendo a mesma ideia. Mesma coisa para a oposição. Você tem que mostrar por que você é mais relevante que a primeira oposição. E mostrar por que o primeiro governo está errado, por que o segundo governo está errado. Por que você ganha de todo mundo. Então você não pode falar por que essa pessoa está errada. Certo? Isso se chama esfaqueamento, então não façam isso porque vocês estão defendendo a mesma ideia. Na aula de extensão a gente explica por que isso, mais detalhes e tal. E a última regrinha, que é a regra mesmo, WIPs, não tragam argumentos novos. Vocês podem desenvolver o que já foi trazido nas extensões. Porque vocês são os últimos a falar e não tem como outras bancadas poderem falar dos argumentos que vocês trouxeram. É injusto no debate. Seria muito fácil um WIP chegar com um argumento novo e ser a última pessoa a falar, sabe? Então não tragam argumentos novos, desenvolvam o que já foi trazido e falem sobre o debate como um todo. Alguma dúvida sobre regras? Que vocês podem perguntar pra gente durante o debate, eu sei que muita coisa, tranquilo. Alguma dúvida geral, gente? Lástimas, reclamações? Tá, gente, só um último ponto. O adjudicador, ele vai estar analisando o contributo. Ou seja, ele está vendo o que vocês trouxeram para o debate, que é central, que não tinha sido trazido até então. Então, quando o Pedro fala que todas as casas estão concorrendo, é porque a gente vai analisar isoladamente cada caso e qual o contributo dela. Por que ele fala que não é para você esfaquear? Se eu tenho os dois governos propondo a mesma medida, se eu pego e eu literalmente falo, olha, tudo que o meu governo falou foi uma bosta, a menos que realmente tenha sido horrível, e não tem como falar, tipo, que a definição deles foi horrível, sem desenvolver um argumento novo a partir disso, eu não vou querer esfaquear eles porque eles estão defendendo a mesma coisa que eu quero, como se fosse um jogo político, né? E aí eu vou estar analisando o contributo, ou seja, se o primeiro governo trouxe uma análise econômica e ele desenvolveu bem essa análise econômica, eu posso pegar e trazer uma análise social. Porque se eu vier e disser a mesma coisa que o primeiro governo, mesmo que eu fale lindamente, o que isso agrega para o debate? Nada, se já estava posto, não vai mudar nada, né? Não vai convencer mais ninguém. Você está vendo qual o convencimento você traz a mais que não tinha sido trazido até então. E esse é um ponto que também se vale para as duplas. Ou seja, primeiro governo a gente tem primeiro-ministro e adjunto do governo. Se o primeiro-ministro pega, define uma coisa e ele explica essa coisa,
o adjunto não precisa ir lá e explicar a mesma coisa que o primeiro-ministro acabou de explicar. Ele pode desenvolver a partir de onde o primeiro-ministro acabou. Até porque eu vou estar analisando o discurso de vocês como um todo, não como duas coisas separadas que eu vou depois comparar. Entendeu? Gente, mais alguma dúvida no coração de vocês? Vamos debater? Bora. Seguinte, gente.